Estamos agora entrando na segunda parte da carta que temos estudado já há vários meses, não é? E a carta aos Efésios tem 41 imperativos. Apenas um encontra-se na primeira parte da carta. De 41, apenas um está na primeira parte, dos capítulos de 1 a 3. Além disso, existem pelo menos 3 exortações implícitas, não é? Assim, exortações com força de imperativo, não são imperativos diretos, né? Que estão também na primeira parte. Então fica claro que os 3 primeiros capítulos concentram-se na doutrina e os 3 últimos na prática, não é? E eu já falei aqui algumas vezes que alguns de nós, talvez até a maioria, eu acho, gosta assim de prática. Então fala assim, olha, vamos logo para o capítulo 4, pula isso aí, acelera aí, faz uma pregação de 1 a 3 e vamos para o que interessa, porque o que interessa é a prática. É a prática, olha só, o que adianta ficar falando, o negócio é a prática. Mas não é assim, esse é um pensamento errado. É um pensamento errado. Na segunda parte da carta, nós precisamos da doutrina para andarmos na prática cristã de fato, não é? Precisamos da doutrina. Nós precisamos dessa combinação, doutrina e dever, nessa ordem. Doutrina primeiro e dever na sequência, não é? Agora é claro, nós vamos estudando, na vida cristã você vai sempre estudar a doutrina e os deveres, não é? Mas a ordem é essa. Então, por exemplo, né? Você vai evangelizar alguém que bebe cachaça. O camarada fica bêbado. Claro, você fala para ele, olha, para de beber. Mas veja bem, o que vai mudar a vida dele não é parar de beber. Não é. Quem pode mudar a vida de alguém que se embebeda com a cachaça? Jesus, Cristo. Assim como só Jesus pode mudar a vida de um astronauta, de um piloto de Fórmula 1, de um jogador de futebol, de um morador de Macaé, da pessoa mais pobre do nosso país, só Jesus. Parar de beber cachaça é uma coisa boa, é muito bom na verdade, para a saúde, mas não muda o destino eterno. Há o perigo de colocarmos o carro na frente dos bois, expressão lá da roça, né? Usarmos a ordem errada, o dever antes da doutrina. O evangelho vem primeiro, porque o que muda o coração é o evangelho. Eu já vi várias pessoas pararem de beber cachaça, sem crerem em Jesus. E elas fizeram uma coisa boa para a saúde, mas não resolveu o destino eterno. Fizeram uma boa para a saúde, para a sociedade, para a família, para um monte de coisa, mas não resolveu o destino eterno. Muitas pessoas que não bebem cachaça, estão indo para o inferno todos os dias. A doutrina vem antes do dever. A doutrina que coloca o alicerce do dever. Não podemos inverter as coisas. É claro, o nosso contexto aqui é o contexto da igreja, não é? O contexto do evangelismo. Em outros ambientes, o não beber cachaça vem primeiro, né? Mas não é o nosso caso aqui. Na segunda parte da carta, encontramos uma ênfase repetida no caminhar. Então, eu trouxe aqui os textos da revista atualizada. Alguns de vocês têm aí a revista atualizada, mas é o que está projetado aqui, olha, em 4:1 mesmo, é o que vamos ler agora, né? Um chamado para andarmos, que andeis de modo digno. 4:17. Não mais andeis como também andam os gentios. Então, nós andávamos de um jeito e agora devemos andar diferente. 5:2. Andai em amor. Opa, interessante. Andai em amor.
como também Cristo nos amou, pelo que, 5:8 agora, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O irmão Antônio Luiz, oramos com ele, que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Nós devemos andar como filhos da luz. Vamos passar por esse texto, Deus permitir. Não hoje, nos próximos meses aí, não é? 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais. Queridos, esses textos todos não estão falando de exercício físico, de caminhada. É muito bom fazer caminhada, não é, professor? Pode até correr também, não é? Hoje de manhã eu fui comprar pão, tinha um monte de gente se reunindo nos Cavaleiros para uma corrida. Eu acho que uma corrida grande aí em Macaé, que aconteceu hoje cedo. Não sei se alguns de vocês estavam lá. Mas eu não fui para a corrida, fui para a padaria, né? Eu fui correndo na padaria para eles não atrapalharem a minha compra do meu pão lá. Mas esses textos não falam de exercício físico. Vamos lá, os crentes têm que fazer caminhada, os crentes têm que cuidar do corpo, os crentes têm que zelar pela saúde. Não é isso. Embora eles falem de andar. Não é essa a ideia aqui. Andar aqui é usado de maneira figurada. Como nós falamos, não é? Nós falamos assim. A gente só não usa a palavra no sentido literal, a gente usa no sentido figurado. Andar aqui é conduta, é modo de vida. Então não é o jeito que o crente anda com a Bíblia, não é? Então o crente anda assim, O crente, uma Bíblia bem grande dessa aqui, né? Essa aqui está grande, é por causa da vista mesmo, não é por causa... Então o crente anda, o crente é assim, Aí ele fala, você está em pecado. Não, o texto não fala disso. Não tem nada a ver com isso. Ele está falando de um modo de vida. Ele não está falando de uma aparência, de uma casca. Ele está falando do coração, que se traduz em ações, em pensamentos, em palavras. Nós seremos chamados a um andar coerente. Mas é importante lembrar que a conduta dos crentes é implementada não por sua própria força, mas pelo uso do poder de Deus. Sabe onde ele foi mencionado, o poder de Deus? Na primeira parte da carta. O poder de Deus está lá. É esse poder que atua na vida dos crentes. Esse Deus poderoso está em ação em nossos corações. Por isso que você pode até escrever na sua Bíblia se você quiser. Não é pecado escrever na Bíblia. Você não pode substituir as palavras da Bíblia. Mas escrever na Bíblia pode. Você pode escrever assim. Você pode. Efésios 4:1. Você pode. Vem antes do você deve. Você pode. Você foi capacitado. Vem antes de você precisa fazer isso. Primeiro Deus nos capacitou, e aí depois Ele nos dá ordens. É um Deus amoroso ou não é? É um Pai bondoso ou não é? Primeiro Ele muda a nossa condição. Primeiro Ele vem para a nossa vida. E agora Ele diz, viva assim, porque eu estou te capacitando para isso. É possível viver de maneira diferente da que vivíamos. É possível, queridos. Sabe por quê? Porque agora há vida em nós. Agora existe vida. Na nossa sala tem uma planta artificial. Eu brinquei com a Vanessa ontem e falei, olha, essa planta está crescendo. Samuel falou, já botei até ela no sol. Eu tenho certeza que aquela planta vai ficar lá em casa 5 anos, ela vai ficar no mesmo tamanho. Não precisa molhar. Ela não vai murchar. Porque não tem vida. A nossa vida era assim. Nós vivíamos numa condição de morte espiritual. Mas agora a vida de Cristo bate em nossos corações. Por isso é possível andar de maneira diferente. É possível. Você pode. Vem antes do você deve. Ele nos capacitou.
Irmão Antônio Luiz, na oração do Senhor, eu lembrei do Salmo 18, que estava anotado aqui já. Salmo 18, 28. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Deus derrama luz nas minhas trevas. Olha que lindo, gente. O que é isso? É a vida de Deus em nós. Nós vivíamos nas trevas, agora desfrutamos da luz de Jesus. Sabe o que a luz faz? Ela revela as imperfeições, ela revela a sujeira. Você quer deixar a casa bem suja? Apague a luz. Deixa a luz apagada, fica tudo tranquilo. Se você acende a luz, a sujeira aparece. Aí aparece. Esse negócio aqui está sujo. Isso aqui também. E ó, tem até louça na pia. Fica tudo apagado. Você não vê nada. Ó, não quero ver a sujeira, não quero limpar nada. Deixa tudo apagado. Viva nas trevas. Mas, meu amigo, se tiver luz na sua casa, você vai ver a sujeira. É a luz de Jesus, a luz de Deus faz isso. E vai revelando o pecado. Vai revelando maus hábitos, pensamentos errados. Os mandamentos do nosso Deus não são penosos. O poder de Deus é visto na obediência do salvo. A mudança do salvo é uma expressão do poder de Deus que opera em nós. Por isso, queridos, que eu insisto com vocês, quando você lê os milagres de Jesus nos evangelhos, não aplique aqueles milagres de maneira direta para os dias de hoje. Está vendo? Jesus curou, então hoje eu tenho que curar. Jesus ressuscitou pessoas, eu tenho que ressuscitar. Não é assim que se aplica os evangelhos. O poder de Cristo visto naqueles milagres é visto hoje na transformação de vida dos salvos. Você tem visto um homem irado sendo transformado num homem manso? Isso é milagre de Deus. Você tem visto uma mulher que não tem contentamento de maneira nenhuma, sendo transformada numa mulher contente, alegre no Senhor. Isso é milagre de Deus. Você tem visto os adolescentes, ou alguns adolescentes que têm fama de serem rebeldes, sendo transformados em adolescentes dóceis, obedientes, respeitosos, amorosos, que zelam pela vontade de Deus. Sabe, você está diante de um milagre. Não é de uma coisa regular, normal. Isso é um milagre do poder de Deus. Nós veremos que essas exortações, elas não são assim exortações que nos chamam para um individualismo. Olha, a minha vida cristã sou eu e Deus. Sou eu e Deus. Não é isso que lemos na carta aos Efésios. Até nas ordens. Na doutrina já vimos que não foi assim. E agora nos mandamentos também não é assim. Ele vai falar de crescimento pessoal, individual, num contexto de igreja. É muito interessante. Esse crescimento não é medido individualmente. Ele é medido também coletivamente. As primeiras ordens, vocês já vão notar isso, hoje à noite, se Deus permitir, no culto às 20 horas, não às 19, não é? Às 20 horas. Nós vamos olhar as primeiras ordens e vamos enxergar isso. Olha aí, Efésios 4:1. Eu vou ler aqui para os irmãos na NVT, Nova Versão Transformadora. E temos algumas breves observações sobre esse versículo. Portanto, aliás, vamos juntos. Já li muito hoje sozinho, vamos juntos. Portanto, queridos, a nova sociedade de Deus recebeu uma nova vida. Podemos resumir esse texto da seguinte maneira: a vida prática da igreja precisa ser coerente com o alto chamado que ela recebeu. A vida prática da igreja precisa ser coerente com o alto chamado que ela recebeu. Parece que esse versículo 1, nem todos entendem assim, mas aqui também não há uma grande complicação em
dividirmos diferente, mas parece que esse versículo 1 é um resumo de tudo que vem depois. Até o final da carta, no capítulo 6. É um resumo. É um chamado para uma vida digna, uma vida coerente. Uma prática coerente com o chamado. A fé cristã exige uma prática cristã. Se eu dissesse para você assim, por isso, Marcelo Afó, aniversariante hoje, então olha só, fala assim, por isso, Marcelo, você não pode mais comer churrasco. Portanto, você não pode mais comer churrasco. O que o Marcelo falaria para mim? O que vocês acham? Ele falaria alguma coisa ou ele aceitaria isso tranquilamente? Davi e Cíntia, ele falaria alguma coisa? O que vocês acham? Sarinha quer falar alguma coisa? Quer o microfone? Diz que quer dar o microfone para ela. Fala alguma coisa aí. O que o Marcelo falaria? Marcelo, você então, vamos voltar para você. Portanto, você não pode mais comer churrasco. Fala, Tiago Shone. Espera aí. Portanto, esse portanto aponta para onde? Para trás. Marcelo fala assim, eu não estou entendendo, eu perdi a conversa. Essa é a conclusão de uma conversa. Essa é a aplicação de uma conversa. Aí se fosse o gastro falando com ele, Marcelo, você está, olha só, deu o exame aqui, ó, você está com uma gastrite, uma úlcera, não sei o que lá, e ó, você não pode comer churrasco por não sei quanto tempo. Ah, tá bom, doutor, agora eu entendi. Efésios 4:1. Muitos crentes vão direto para Efésios 4:1 e chegam lá e leem assim, portanto, você não pode mais comer churrasco. E aí eles param de comer churrasco. Mas eles erram na interpretação das Escrituras. Porque o portanto nos obriga a olharmos para trás, para o que veio antes. Tudo que vem agora, a partir do capítulo 4, são aplicações do que apareceu antes. Aí você fala assim, mas eu não entendi nada do que veio antes. Então, querido, tem que voltar. E começa a ler tudo de novo. Porque essas aplicações só têm sentido se você entende o que veio antes. Esse portanto não está aí à toa. Esse portanto nos ensina a lermos a Bíblia, segundo Lloyd Jones. Ele fala na Bíblia sempre é assim. As ordens não vêm no vazio. Êxodo capítulo 20, nós estudamos aqui não tem muito tempo. Nós temos lá os 10 mandamentos. Antes de Deus dar a primeira ordem, sabe o que ele faz? Ele se apresenta para o seu povo. Ele é o resgatador do seu povo. Antes de dar as ordens, Deus age na vida do seu povo, e ele agiu. E é assim que ele se apresenta. Por isso que os 10 mandamentos não vêm no vácuo. Os 10 mandamentos, eles fazem parte de uma cerimônia de casamento, são os votos. São os votos. Então, num casamento, e eu fico emocionado normalmente quando eu participo de um casamento, celebro, né, participo, ou ouvindo, né, ou celebrando como pastor o casamento, e na hora de declarar aqueles noivos casados. É algo emocionante. E no curso de noivos, a gente fala para eles, olha, vocês precisam fazer votos, porque casamentos são votos. Então não é assim, chega ali agora, o rapaz está aqui, quer se comprometer, fala, descansou dessa vida de solteiro de qualquer jeito, chega ali fora agora, fala com a moça lá na rua, ó, eu me comprometo a ser o seu marido, não sei o que lá, ajudar, liderar você. Ela vai falar assim, você está doido? Os votos, eles só têm sentido numa cerimônia de casamento. Um rapaz e uma moça, eles agora vão viver como casados. E eles vão se comprometer por meio de votos. E aí agora aquele rapaz vai ter a vida de um casado. Ele precisa ter uma vida coerente, né, com a vida de um casado. E a moça precisa ter uma vida coerente com uma mulher casada.
Esse portanto é importante aqui. Nós já enfatizamos hoje, né? Os primeiros 3 capítulos. Deus agiu, queridos. Os não crentes gostam de dizer para nós assim: a vida de crente é muito chata. A vida de crente é um monte não. Crente não pode fazer não sei o que lá. Aliás, eu aprendi com o pastor Mendes que se você quer saber o que você pode e o que não pode fazer, pergunte aos não crentes. Eles sabem muito bem sobre os crentes. Impressionante, eles não se comprometem, mas eles sabem. Vai dizer, não, você não pode fazer isso não. Você não pode. Isso aí tudo bem, mas isso aqui não. Eles ignoram que nós recebemos um chamado. Eles ignoram que nós desfrutamos de um grande privilégio. Eles acham que a nossa vida é chata. Eles acham que Deus nos deu um monte de ordens. Mas eles não sabem, eles ainda não sabem, que o Pai amoroso se manifestou em nosso favor. Eles não sabem o privilégio que é cantar, eu sou filho de Deus, cantando uma verdade. Eu sou filho de Deus, de verdade. Eles não sabem. Nós temos comunhão com Deus. Deus nos trouxe para a comunhão com Ele. Por isso, a fé cristã exige uma prática cristã. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes. Nós estamos diante de uma exortação, de um apelo. O apóstolo Paulo está dizendo que as ordens que vêm a seguir são uma sequência natural do entendimento das grandes doutrinas da fé cristã. É uma sequência natural. Cristo me salvou. E eu quero que Ele me ensine a viver. Porque Ele nos ensinou a viver. É uma sequência natural. Não são 2 partes separadas. É uma sequência natural. A fé que salva é a fé que se compromete. O verbo usado aqui tem um sentido de urgência e um tom de autoridade. Por causa deles, o apóstolo Paulo era um prisioneiro, né? Capítulo 3, versículo 1. Mas agora ele lembra para eles, olha, eu sou um prisioneiro no Senhor. Eu estou preso por causa da minha obediência a Cristo. E qual é o chamado do apóstolo para aqueles irmãos e para nós hoje? É um chamado para a obediência. Ele está dizendo, queridos, estamos no mesmo barco. Nós estamos comprometidos com essa mensagem e com esse Senhor. A união do apóstolo Paulo com Cristo é destacada aqui. As implicações dessa união. Por ele não ceder na mensagem, ele foi parar na cadeia. Era só ele ter mudado a mensagem. Ele falou, não, olha só, para com isso. É só para judeu mesmo. Olha só, eu prometo que eu não vou pregar mais para gentios. Aliás, tem tantos judeus espalhados por aí, eu só vou pregar para os judeus. Não ia funcionar também, porque os judeus não crentes não iam aceitar isso, né? Mas pelo menos os crentes iam olhar para ele melhor assim. Os judeus crentes, né? Mas, ele fala, não, olha só, então tá bom, eu já sou crente, mas eu não vou pregar mais Jesus. Tá bom, deixa eu tocar minha vida. Ele diz, não, eu vou pregar. Sabe onde ele foi parar por causa da pregação? Na cadeia. Estava preso quando escreve essa carta. Depois ele é solto, depois ele é preso novamente e é morto, por causa dessa mensagem. As implicações do Evangelho na vida do apóstolo Paulo. Queridos, o Evangelho que cremos tem implicações para as nossas vidas. Tem desdobramentos práticos. E você quer conversar com alguém sobre o cristianismo, sem ter nenhum problema, fique no campo das ideias. No campo das ideias, vai tudo muito bem. Sabe aonde que pega? Nas aplicações práticas. Você fala assim, o cristianismo me leva a condenar a homossexualidade. Deus não aceita isso. Aí o camarada, não. Mas no campo das ideias, vale tudo. O cristianismo e tal, implicações para a família. E aí as implicações, tem na carta aqui.
Aplicação para o marido, para a esposa, para os filhos. No campo das ideias está ótimo. Mas nas aplicações, aí pega. Fala assim, olha, o cristianismo é aquelas elucubrações e tal, e coisas, pensamentos profundos, e as pessoas, vamos lá. Mas olha só, tem desdobramentos no seu trabalho. Você é funcionário da Prefeitura de Macaé? Tem desdobramentos para o seu trabalho lá. Você precisa trabalhar de verdade. Você não pode fingir que trabalha. Você não pode ganhar sem trabalhar. Você tem que abençoar as pessoas pelo seu trabalho. Ou não, aí você está misturando as coisas. Olha só, trabalho é uma coisa, igreja é outra coisa. Aí você está lá na plataforma, o camarada fala, muda aí o relatório. Frauda o relatório. Você diz, isso eu não faço. Mas como assim não faz, rapaz? Você está doido, todo mundo faz. Não, olha só. Eu creio num Deus. Eu tenho um Salvador. E por causa dele eu não faço. Você está misturando as coisas. Ô Diego, para com isso. Você está numa plataforma. Plataforma não tem nada a ver com igreja. Você faz até culto aí, mas olha só, isso aí é para o pessoal gosta. Não tem nada a ver. Nós estamos aqui em relacionamento de trabalho. Você não está entendendo, rapaz, a seriedade que é isso aqui? Meus irmãos, as coisas pegam. É na hora das implicações para a vida. Por isso o apóstolo Paulo estava preso. E ele está encorajando, e ele está nos encorajando à obediência a Cristo. Ele está nos encorajando às implicações do Evangelho, por meio do seu exemplo. A fé, a nossa fé, precisa ser prática. A doutrina vem primeiro, e a prática depois. A santificação deve ser desenvolvida à luz da doutrina. Quando a vida de Cristo entra em nós, começa o processo de santificação. Existe confusão aqui. Muitos crentes pensam que a justificação já traz junto a santificação progressiva. E eles colocam a vida num modo silencioso, offline, não sei o nome que dá, não é? E ele fala assim, Senhor, vai me levando aí. Não é assim. Efésios 1, 2 e 3 fala do que Deus fez por nós, sem que nós fizéssemos coisa alguma. Efésios 4, 5 e 6 nos chama para a santificação progressiva, que envolve esforço, decisões práticas, negação, aprendizado, arrependimento, estudo, mudança, confronto, desgaste, ferro afiando ferro. Isso faz parte da vida cristã. Não é uma segunda parte separada para alguns. Não, é para todo crente. Por isso que eu estava lembrando, essa semana, de um modelo tradicional, de pregações evangelísticas na igreja. Por isso que nós não adotamos esse modelo aqui na igreja. Todo domingo à noite fazer uma pregação evangelística. Por que nós não fazemos isso? Porque nós entendemos que pregar o evangelho é importante, sim. Mas a igreja, o papel da igreja é aplicar a verdade. Nós precisamos crescer na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A igreja tem que pregar a verdade. Mas pastor, para com isso, domingo à noite vem visitante na igreja, vai ficar ouvindo aí falar sobre casamento. Na hora que chegarmos a Efésios 5, qual vai ser a pregação? Casamento. Mas um crente vai ouvir sobre casamento? Sim. E os crentes também, graças a Deus por isso. E espero que ouçam com bastante atenção. É uma explicação de uma prática. Não devemos separar a justificação e a santificação. Depois de salvo eu tenho o direito, depois de salvo eu não tenho o direito de viver para mim mesmo. Olha 2 Coríntios 5,15, não está aí. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15. Versículo para decorar. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos, é extraordinário que Deus, Ele não barganha conosco a salvação. Olha como continua o versículo. Vivam de maneira digna. Vivam de modo digno do chamado que receberam. Ele diz, andem de modo digno. Já citamos aqui o andar, visto também lá em 2:2, não é? Já estudamos o andar ali. E o modo verbal que ele usa aqui indica que o crente deve mudar a sua conduta em relação à conduta anterior. Então não existe também, se quer ver uma coisa que não existe, a pessoa que fala assim, ou nós falamos sobre a pessoa, né? Não, fulano ele é tão bom, olha só falta Jesus. Olha só, Jesus entrou na vida dele, mas não mudou nada, sabe por quê? Que a vida dele era tão boa, que não mudou nada, não precisa mudar nada. Não existe isso. Se não mudou nada, é porque não teve salvação. Porque salvação é uma mudança radical, é da morte para a vida. Por isso que está implícito aqui, mudança. Quando ele diz, vivam de modo digno, é porque antes nós vivíamos de modo indigno, e incoerente com a vida cristã. É claro, muitos não crentes fazem coisas certas, fazem muitas coisas certas, em várias áreas da vida, não é isso? Mas mesmo assim, eles estão no rumo errado. E só Jesus pode mudar o rumo da vida deles. Só Jesus. Acontece, recentemente, esse ano, conversando com o Felipe, né, marido da Marcelane, pastor Felipe, e ele falando, olha, os europeus, de maneira geral, desfrutam tanto da herança cristã. Então, eles têm muitos valores cristãos, só que eles não têm consciência disso mais. Então, tem muita coisa boa, né, do cristianismo. Só que eles não têm perdão. Não tem Cristo, não tem perdão. Não tem a alegria do perdão. Não tem a liberdade do perdão. Não tem. Não tem. Não tem, eles estão... E na cabeça do Filipe é muito claro isso. Então ele não olha para os europeus, né, ou os alemães mais especificamente, e fica assim, muito contente que a vida deles é muito boa. Não, ele sabe que eles precisam de Cristo. Ele tem essa clareza. Tem a clareza, porque nós precisamos dessa clareza. Meu irmão, não perca essa clareza. Um não crente que tem vários princípios morais, ele continua sendo um não crente. Até que ele tenha na sua vida a vida de Cristo. Até que Cristo o retire dos mortos, até que Cristo o retire das trevas e traga-o para a sua luz. Então aqui está implícito mudança. Essa é um chamado aí para uma vida, né? A vida cristã é a expressão de um relacionamento pessoal, não são regrinhas, né? Por isso que a figura de um casamento é boa. Por isso que o apóstolo Paulo vai usar a figura do casamento no capítulo 5, para falar do nosso relacionamento com Cristo. Viver de maneira digna é algo que aparece diversas vezes nas Escrituras, tem aí Filipenses 1:27, Tessalonicenses também, Colossenses, não é? Um chamado para vivermos de maneira digna. Deus nos colocou numa posição honrosa. E alguém citou o seguinte: príncipes reais não são tratados pelos seus educadores, na história, não é? Com a vara, mas com um apelo à sua dignidade e posição. Sabe o que Deus faz conosco? O argumento de Deus não é assim, me obedeça, ou então eu vou te lançar no inferno. Não é esse o argumento de Deus. Não é. Sabe qual é o argumento de Deus? Você é o meu filho. Eu fiz de você o meu filho. Você está em minha família. Honre o meu nome com a sua vida. Tenha uma vida digna, coerente.
Alguém disse que a ideia aqui é de igualar-se, de vestir uma peça de roupa que combina com outra. E lá em casa eu tenho uma receita infalível. Fala assim: meu bem, qual a roupa que eu vou usar hoje? A minha combinação se chama Vanessa. Meu bem, mas essa camisa? Não, essa não. Claro que não, não é? Mas com essa calça? Não, mas não, claro que não. Eu não sei nada disso. E agora eu estou diante de um problema. Porque mais uma vez eu sou chamado a combinar a roupa. Só que é uma figura aqui. Deus está dizendo assim: querido, você tem uma posição. Querida, você tem uma posição. Combine a roupa. Combine com a posição que você tem. Eu encontro com vários de vocês na praia, não é? E olha só, eu não encontro com nenhum de vocês aqui com a roupa que nós usamos lá na praia. Porque a roupa da praia não combina para o culto. São ambientes diferentes, são momentos diferentes, são atividades diferentes. Aqui ele está dizendo assim: querido, aprenda a combinar as coisas. Aprenda a combinar. Olha só, esse seu jeito de tocar a família não combina com uma família cristã. Você tem que combinar as coisas. Está tudo desajeitado aí. Essa gritaria, essa briga, essa ira, isso não combina. É uma questão de combinação, de coerência, de bom senso, de submissão. Esse jeito que você está falando, mas eu sempre falei assim, ótimo, mas você estava nas trevas. Agora você não pode falar assim. Mas todo mundo fala. Palavrões, piadas imorais, pessoas acham graça. Não, olha só, isso não combina. Mas não combina, mas como assim? Não combina. Isso é roupa velha, isso é roupa suja. Tão suja que tem que ser jogada fora. E agora eu te dei roupas novas que combinam com a nova vida. É coerência com o chamado que receberam. Os cristãos são os chamados por Jesus Cristo. A igreja é a reunião dos chamados. Finalizando, né, 1 Pedro 2:9, texto conhecido nosso. Nós somos o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós recebemos um convite, uma convocação de Deus. Então a principal razão por que devemos viver uma vida de pureza é porque somos os chamados. Essa é a principal razão. Mas, pastor, muitos crentes confundem isso. Por favor, não responda isso para o pastor Rui, nem para o pastor Tarcísio, que ele vai ficar muito zangado com vocês. Meu irmão, por que você está obedecendo a Deus? Porque eu preciso ir para o céu. Eu quero ir para o céu. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é isso, queridos. Não é isso. Você é um crente de Jesus Cristo, você vai para o céu. Graças a Deus por isso. E o mérito não é seu. O mérito é dele. O mérito não é meu, é dele. Você é um crente em Jesus Cristo, você tem essa segurança, essa alegria. Agora, o chamado à obediência é para que vivamos de maneira coerente com a condição que temos. Porque nós fomos chamados para uma vida santa. Mas Deus me livrou do inferno. Sim, Ele nos livrou do inferno. Mas Ele nos salvou de uma vida ímpia e nos trouxe para uma vida santa. É coerência. Sede santos. Sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Assim como é santo aquele que os chamou, não é? 1 Pedro. Meus irmãos, nós temos tudo que necessitamos para uma vida santa.
somos membros da família de Deus. E a honra da família, alguém já disse, está nas mãos do filho, ou dos filhos, não é? A honra da família, os filhos podem manifestar a honra da família, ou podem manchar a honra da família. É possível um crente viver de maneira feia? É possível. Ele deve fazer isso? Não deve. É possível uma igreja local viver de maneira muito feia? É possível. Ela deve fazer isso? Não deve. Isso não é coerente com o chamado que recebemos. Éramos prisioneiros de Satanás. Agora, nós temos um bom Senhor. Mais uma vez, lembrando lá, o livro do Êxodo, né? O povo de Deus é liberto de um mau senhor do faraó. E eles são trazidos para um bom Senhor, que é o nosso Deus.